tem informação importante com relação à negociação por Lucas Paquetá. Em primeira mão, Mauro César Pereira, quais são as novidades? Informação que chega como uma notícia muito boa para o torcedor flamenguista, né, Mauro? Pois é, o jornal inglês The Guardian publicou a informação que o West Ham... ontem o Rodrigo Matos, do UOL, trouxe a informação de que o West Ham aceitava negociar. Que início não tinha nem papo. Não queremos vender e tal. E hoje o Guardian trouxe a informação que eles aceitam negociar o jogador agora, mas ele teria que ficar por empréstimo na Inglaterra até o final da temporada. A temporada termina para o West Ham no dia 24 de maio. O último jogo, né? Eles tentam escapar do rebaixamento, faltam 17 rodadas, está 7 pontos atrás do último time que não ocupa a zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. Situação bem difícil. Então, já houve esse pequeno avanço, mas ainda falta acertos com relação a valores e tudo mais, né? Não sei se esse modelo vai interessar o Flamengo, acho que vai depender muito das cláusulas, né? Porque você vai pagar agora, o jogador vai ficar por lá, e se ele se machucar, você teria que colocar uma série de outras questões aí para serem discutidas. Mas não deixa de ser um avanço, né? Eu continuo achando que isso só reforça a tese de que essa negociação só é factível para o meio do ano. Não entendo como o West Ham liberaria o jogador agora, na situação em que está, e ele tem contrato. Ou seja, em tese, ele tem a obrigação de cumprir o seu contrato de jogar. O clube não é obrigado a vender o cara para o Flamengo. Por que tem que vender? Não é obrigado a vender. Tem um contrato até 27, né? Essa meia temporada que falta, aproximadamente toda a outra temporada, em que o time poderá até ir para a segunda divisão, e como eu trouxe a informação, os salários lá do West Ham, nos contratos dos jogadores, reza que se o time for rebaixado, eles têm redução de 50% na remuneração. Então, quem ficar no West Ham jogando em segunda divisão vai ganhar metade do que ganha hoje. Esse é um outro ponto relevante que ajuda até a entender também por que para o jogador pode ser interessante sair, né? Porque, por mais que ele ganhe bem lá, se cai pela metade, fica muito mais próximo, se não ficar abaixo até daquilo que um clube brasileiro pode pagar nessas condições. Mas é um avanço, é um avanço. Essa notícia foi vazada pelo próprio West Ham pro jornal inglês. Foram eles que vazaram, e eu confirmei com os detalhes com pessoas que estão participando da negociação e confirmar. De fato, eles sinalizaram com essa possibilidade. Então já é um avanço, porque já começa o clube inglês a admitir a possibilidade de negociar o jogador, mas também reforça, como eu disse, a ideia, que me parece muito lógica, de que somente no meio do ano essa negociação pode ser viável, como falamos há pouco do Arias, por exemplo. O Palmeiras pode querer o Arias? Pode, mas agora é difícil. O cara está jogando, o time vai chegar, já estamos rebaixados. Não é assim. Faltam 17 rodadas. Então, da mesma maneira que o Fluminense em 2009 escapou do rebaixamento de forma inacreditável, lá os ingleses também vão encontrar algumas histórias assim, do time que reagiu, que venceu, que fez não sei quantos pontos. Então eles vão lutar até o final. Quando chegar no momento ali que não tem mais jeito, aí pode ser até que isso possa ser precipitado, uma decisão de saída do jogador e tudo mais. Aí depende também do mercado, né, que o jogador pode ter aberto ou não. O time pode se afundar, mas o cara consegue se destacar minimamente, e outros clubes falam, esse cara é bom. O time foi péssimo, mas esse cara pode ser útil e ele pode até ficar por lá. No caso do Paquetá, essa negociação só existe, e agora já podemos chamar assim de negociação, né? Porque ele quer vir para o Brasil, ele quer voltar para o Flamengo. É só por isso. Se não fosse o movimento do jogador, essa conversa nem existiria, ele continuaria por lá, mas ele está decidido a voltar. Outros detalhes que o jornal inglês traz é que ele teria ficado emocionalmente muito abalado por toda aquela questão lá da acusação de envolvimento e aposta, depois ele foi inocentado. Isso implicou também numa queda de rendimento e tudo mais. E aí ele gerou uma insatisfação e ele quer voltar. E, pelo jeito, o clube começa a entender que pode ser uma coisa inevitável. E outro aspecto também que os ingleses informam é que... É um detalhe interessante, eu estava até observando isso. O West Ham tomou gol em todos os jogos na temporada. Todos os jogos. Não teve um jogo que não foi vazado. Boa defesa do West Ham. Desde agosto. E eles estão pensando também no seguinte, se eles conseguem vender o jogador agora, eles conseguem, de repente, reforçar a defesa. Mas aí o Flamengo teria que pagar agora para um jogador que viria no meio do ano. Essa é a complicação. Mas, para eles descerem no patamar de 35, 40 milhões de euros, um jogador que... O João Castelo Branco trouxe um número ontem de 80 milhões de libras que teriam sido assinadas pelo Manchester City quando pensou em contratá-lo antes do imbróglio das apostas que emperrou essa negociação. Até eu acho que esse número faz mais sentido, porque falaram muito, 60 milhões de euros e tudo. Não, isso foi quanto o West Ham pagou para o Lyon. Por cerca de 60 milhões de euros. Então, para vender para o City, eu não lembro das cifras na época, mas faz sentido. O João Castelo Branco, que é correspondente lá em Londres,
ontem ele trouxe essa informação, que as cifras girariam na casa de 80 milhões de libras se o negócio fosse concretizado. E o que acabou, evidentemente, não acontecendo, porque o Paquetá poderia ter sido até banido do futebol se ele fosse condenado. Então, o City tirou o time de campo. Então, assim, por que você vai vender por 40 um jogador que você poderia valer mais que o dobro? Né? Tudo bem que o momento é outro, mas é uma queda muito grande. Então, alguma compensação o West Ham vai querer. Você me adianta uma grana, eu consigo, que tem questão de fair play financeiro, entrou um dinheiro em caixa, estou vendendo um jogador, vou trazer um zagueiro para reforçar a minha equipe, até alguns nomes lá são especulados, porque eu tomo gol todo jogo, tenho que parar de tomar gol para ver se eu paro de perder jogo e se escapa do rebaixamento. E aí eu cedo o jogador no meio do ano. Aí é aquela coisa, são concessões ali. Do ponto de vista do Flamengo, para pagar alguma coisa de forma adiantada, ele certamente vai querer se proteger, né? Especialmente com relação à possibilidade de uma lesão. Porque nesse caso, o jogador só vira depois da Copa, né? Como ele deve ir para o Mundial, provável que ele seja convocado, a temporada termina em maio. Logo depois ele vai estar na seleção. Ele pode ser apresentado no Rio de Janeiro, tudo, e já vai embarcar daqui a pouco para os Estados Unidos. Então ele só jogaria mesmo para o Flamengo na segunda quinzena de julho, né? Essa que é a realidade, para a segunda metade da temporada aqui no Brasil. De qualquer forma, nesse mesmo formato, o caminho ainda para o torcedor flamenguista é secar o West Ham. Seguir secando o West Ham. Porque aí o que pode acontecer? Pode precipitar a liberação dele, se o time estiver virtualmente rebaixado, porque a janela na Inglaterra termina no dia 2 de fevereiro. Ou seja, eles só podem contratar jogadores até 2 de fevereiro. Essa é uma outra questão. Se eles querem pegar uma grana do Flamengo, fechar um negócio para poder viabilizar a contratação de um defensor, isso tem que ser logo, porque dia 2 está se aproximando, né? Então ele só tem até o dia 2. Mas os times brasileiros têm a janela aberta até 3 de março. Então o Flamengo pode trazer um jogador, qualquer clube brasileiro pode trazer até 3 de março. Eles não vão poder contratar, mas eles podem vender jogador. Então se até lá, com a sequência que envolve sábado o Tottenham, ele nem deve jogar, está com um problema nas costas e tudo, não deve jogar. Aí tem sábado, tem o Tottenham. Na sequência tem Sunderland em casa, depois tem Chelsea fora. Mais adiante tem Burnley fora, que é o adversário direto ali, está um ponto atrás do resto, os dois tentando sobreviver na luta contra o rebaixamento. Tem Bournemouth, tem Manchester United em casa, o Bournemouth acho que é em casa também, tem Liverpool fora, tem um jogo da Copa da Inglaterra contra o Burton Albion no meio disso tudo. Então eles têm jogos muito difíceis. Se o desempenho não melhorar, continuar tomando gol todo jogo, não é absurdo imaginar que eles se afundem ainda mais na zona do rebaixamento. Se eles perderem para o Burnley, eles podem ir para a penúltima posição. Né? E essa diferença de 7 pontos para o último entre os não rebaixados de momento, ela pode crescer, pode dobrar. Aí, de repente, se você chegar no final de fevereiro com uma distância praticamente impossível de ser tirada, porque hoje faltam 17 jogos, até lá vão faltar uns 10 jogos mais ou menos. E aí já pode ser até que eles joguem a toalha. Mas, enfim, essa é uma possibilidade apenas, né? Só para entender. Isso porque a janela do Brasil vai até 3 de março. O jogo com o Liverpool é no dia 28 de fevereiro, se não falha a memória. Isso, estava checando então, aqui. Eles jogam no dia 28 de fevereiro, digamos, perdeu mais uma, tá 16 pontos atrás, não dá mais. De repente, eles até podem começar a planejar outra temporada, né? Até porque uma queda para a segunda divisão, como já dissemos aqui, ela pode impactar numa queda de receitas para o time que é rebaixado de até 100 milhões de libras, o que dá mais ou menos 710, 720 milhões de reais. É dinheiro demais. E automaticamente, mesmo com redução salarial daqueles que permaneceram no elenco, você tem que se readequar, né? Alguns jogadores você tem que abrir mão, você tem que emprestar, tem que vender, porque você vai jogar uma segunda divisão. Então não dá para manter um elenco de primeira divisão. Acontece aqui no Brasil também, quando um time cai, automaticamente você desmonta o time. Você começa a desmontar, começa a sair jogador. A Fortaleza está vivendo isso hoje, tem jogadores ali que não ficam, evidentemente. Montou um elenco para Libertadores, de repente está na Série B, é outra realidade. A gente vai para o rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já a gente volta com o nosso bate-pronto, ainda falando sobre a busca do Flamengo por Lucas Paquetá. Seguimos no YouTube, Raí Monteiro, com essa informação então que traz o Mauro César, vem lá do The Guardian, confirmada por ele, o West Ham aceitando, então, vender o Lucas Paquetá, mas com essa condição de manter o jogador no seu elenco até o meio do ano. Você acha que seria bom para o Flamengo fechar nesses termos? Acho que sim, é a mesma lógica do que a gente estava falando sobre o Alan, né? Na minha visão, pelo menos, o momento mais agudo, embora o Campeonato Brasileiro comece nesse momento, né? Agora já em janeiro, como o Pipa lembrou, o momento mais agudo, decisivo da temporada vai ser depois da Copa do Mundo, onde o Flamengo vai decidir Campeonato Brasileiro, vai decidir Copa Libertadores, vai decidir Copa do Brasil, caso coloque força máxima também nesse torneio em mais jogos do que fez na temporada passada.
Então eu acho que é um bom negócio, sim, nesses moldes, né? Um jogador chegando depois da Copa do Mundo, quem sabe até animado com um título mundial, né? Já que ele estará no grupo do Ancelotti, muito provavelmente. Eu acredito nessa possibilidade, diferente do meu amigo Fábio Piperno, nessa possibilidade que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo. Mas é uma ótima contratação, brincadeiras à parte, é um jogador excelente, pode jogar em muitas posições do meio-ataque. Já foi ponta pelo lado esquerdo, um meia aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, já foi falso 9 no próprio Flamengo. Segundo homem de meio campo, jogou a última Copa do Mundo como um segundo volante ao lado do Casemiro, ou um segundo homem de meio campo, pode ser um terceiro homem de meio campo, é um cara que preenche vários espaços no meio campo. O Felipe pode usar ele onde hoje tem usado o Carrascal, ali naquele corredor esquerdo, pode usar eventualmente ele na direita, onde ele utilizou o Luiz Araújo. Pode utilizar ele numa mudança de sistema como um terceiro homem, Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá num trio, ou o Paquetá mais adiantado no lugar eventualmente do Arrascaeta. Não é a mesma característica de jogador de armação, de muita chegada à área para marcar gols, como foi especialmente na última temporada, mas é um cara que dá ao seu treinador muitas possibilidades de armar o time, de ser inserido em diferentes contextos, em diferentes cenários. Fisicamente é um jogador muito forte, muita qualidade técnica. Eu gosto muito do Lucas Paquetá, acho muito bom jogador. Seria titular em qualquer time, na minha visão, na Série A do Campeonato Brasileiro. Será no Flamengo, com uma frequência muito grande. É um acréscimo, de fato, espetacular. Essa é a vantagem de poder gastar, né, Boni? Enquanto uns vão contando aí as moedinhas para contratar um jogador ou outro, o Flamengo vai colhendo as oportunidades de esperando mercado. As famosas oportunidades de mercado, né? O Flamengo vai colhendo os frutos do bom trabalho que fez. O próprio Palmeiras aí também, né, com ofertas com tentativas, né, com jogadores que estão hoje no futebol europeu. Quem se estruturou vai conseguindo colher esses frutos e montar times muito fortes. E a distância vai aumentando. Isso é muito bom para o torcedor do Flamengo. Acho uma excepcional contratação. Para mim, sendo concretizada, vai ser a melhor dessa janela de transferências no futebol brasileiro. A busca, então, do Flamengo por Lucas Paquetá, agora com essa informação, essa novidade, então, de que o West Ham já começa a ceder de certa forma, o Flamengo avança a passos lentos, mas já começa a ter um cenário um pouco mais positivo com relação à contratação de Lucas Paquetá pro rubro-negro. Estamos de volta com o nosso bate-pronto aqui na Rádio Jovem Pan. Fábio Piperno. O Flamengo buscando o Lucas Paquetá, então, já começa a avançar em alguns passos. Eu acho que seria positivo, quem sabe, fechar uma negociação assim. Claro, como o Mauro disse, com muitas medidas para se proteger também, em caso de lesão, em caso de outras coisas que possam acontecer, até porque estaria contratando, se fechasse nesses termos, um jogador para recebê-lo 6 meses depois. Mas eu acho que é positivo já começar a temporada com moral de ter um cara assim chegando, com data prevista para chegar no clube, já contratado. E mais, mexe com também o restante do elenco, né? Principalmente ali na região do meio de campo. Os caras vão ter que se mexer. Sabem que está chegando aí em maio, junho, um jogador com o nível do Lucas Paquetá. Ou seja, ninguém ali está com a posição garantida, porque está chegando um reforço grande. Então, acho que seria positivo até para o Flamengo, caso não desse para atingir termos melhores. Se conseguir, pelo menos, fazer essa contratação nos termos que o West Ham quer nesse momento, eu acho que já seria uma boa para o Flamengo. O que você pensa, Piperno? Bom, a gente está falando de um provável, pelo menos possível, titular da seleção brasileira da Copa do Mundo, né? Então, obviamente, não é um jogador qualquer. Claro que seria muito bem-vindo para qualquer clube, e no caso do Flamengo seria mais ainda, até porque tem raízes lá. E o jogador manifestando o direito, então, de jogar no Flamengo. Isso é positivo para o clube. Ele é, sim, um jogador versátil, um jogador diferente. Sobre o Paquetá, 8 anos atrás, né, naquele período pré-Copa do Mundo de 18, eu trabalhava já com o Raí, né, num outro canal e tal. Era um jogador que de vez em quando eu falava que eu gostaria de ver na seleção brasileira naquele momento tendo uma chance, novinho ainda. Então foi a fase em que ele foi para o Milan. E tinha muita qualidade, o que mais me chamava a atenção nele era a versatilidade e a inteligência dele para jogar, alguém capaz de cumprir múltiplas funções, né? E foi uma pena para o Flamengo naquele momento que ele tenha ficado pouco, né? Porque era uma fase diferente, então as vendas tinham que ocorrer mais rapidamente. E a proposta do Milan, naquele momento, foi muito boa, algo aí em torno de 30 milhões de euros. No semestre seguinte, o Flamengo encaixou uma outra grande venda, que foi a do Vinícius Júnior.
E os dois, especialmente o Paquetá, ganharam muito destaque e projeção naquele time que o Rueda montou no final de 17, que fez 2 finais. O Flamengo perdeu as 2, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, principalmente porque não tinha goleiro. Mas o time tinha começado a se recompor, a se montar, mostrando que, enfim, que se tornaria em pouco tempo uma equipe de fato muito forte, coisa que acabou acontecendo. Então, acho sim, né, que seria uma grande notícia para o Flamengo, mas de fato não é uma, como a gente falou dos outros dois, né? Arias, Almada e tal, não é uma operação também tranquila, até porque há uma série de outros interesses, principalmente o desespero do West Ham, de querer fugir da ameaça de rebaixamento, um time que até vinha de algumas campanhas razoáveis aí, mas realmente faz agora uma temporada para ser realmente esquecida. Então tá aí, a busca do Flamengo por Lucas Paquetá, qualquer tipo de novidade, é claro que a gente traz aqui na programação da Jovem Pan, também nas redes sociais da Jovem Pan Esportes, essa negociação agora, podemos dizer assim, do Flamengo, então, pela sua cria. Lucas Paquetá, revelado no rubro-negro e que agora pode, quem sabe, pintar de volta na equipe carioca. Ainda falando do Mengão, para a gente arrematar o assunto da equipe do Rio de Janeiro, o Wallace Yan, atacante, jovem atacante do Flamengo, foi negociado com o Bragantino. Uma negociação que gira em torno dos 10 milhões de euros, um pouco mais de 60 milhões de reais, e que já falou em tom de despedida, né, depois da partida contra o Bangu, falou já em tom se despedindo do Clube de Regatas do Flamengo, que toda a sua trajetória foi com a camisa do Flamengo e agora estão sendo negociado com a equipe paulista, a equipe do Bragantino. A gente tem o vídeo dessa sonora, então, o Wallace Yan, que passou pela zona mista, falou rapidamente sobre essa negociação e sobre estar de saída da equipe do Flamengo. Emocionado pelo carinho da torcida, todos no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Crédito do vídeo está ali na tela, né, Gabriel Orfão? Então, o vídeo do Wallace é bastante emocionado com essa despedida do Flamengo, chorando bastante. Ele que cresceu com a camisa rubro-negra e agora se despede. O Wallace, que tem com a camisa rubro-negra 37 jogos, 7 como titular, 7 gols, 5 assistências, 87 minutos para participar de gol. E aos 20 anos de idade, deixa o Flamengo com 4 títulos conquistados. Uma Libertadores, um Brasileirão, 2 campeonatos cariocas, fazendo parte do elenco principal rubro-negro. Mauro César Pereira, Flamengo vendendo então o jogador para o Bragantino. O Wallace Yan deixa a equipe rubro-negra. Foi até uma notícia que surgiu ontem que surpreendeu, né? Tá jogando aí, jogou contra a Portuguesa, ontem contra o Bangu, né? O time da base, ele é o único ali já incorporado aos profissionais que está jogando, né? E fez essas partidas. Ele perdeu muito terreno, né? Não teve atuações tão boas no segundo semestre, fez gol contra o Chelsea, tudo, depois ele caiu de rendimento, teve algumas polêmicas, expulsão contra o Bahia, que ele praticamente pediu para ser expulso, isso pegou mal, e o rendimento também dele caiu, né? Ele não... Tanto que o Flamengo ficou sem centroavante e ele foi um dos jogadores que não conseguiu aproveitar oportunidades ali. O técnico procurando alguém para o lugar do Pedro ali, lógico, são outras características, e ele não conseguiu também se adaptar, porque ele não é exatamente um centroavante, né? É o tipo da contratação que o Red Bull Bragantino gosta de fazer, né? Contratar jogadores assim jovens, né? O montante que se fala, uns falam em 10, outros falam em 12 milhões de euros, 70%, eu acho uma venda bem importante, né? Pela idade, pelo que o jogador até agora apresentou, que não foi tanto assim, mais uma expectativa de futuro. E se for realmente isso, né? Ainda não confirmaram oficialmente, o Flamengo ainda ficaria com 30% no futuro para uma venda eventual. Eu acho que é uma negociação boa para o Flamengo e um investimento típico do Red Bull Bragantino, que trabalha geralmente assim, né? Ele vai buscar jogadores, o John, que está lá hoje, por exemplo, que era do Palmeiras, o Natan, que ele foi buscar no Flamengo e depois foi para a Itália. Fez isso com o Elinho também. O Elinho e tantos outros, né? Então, está dentro de uma lógica aí da linha de trabalho do Red Bull, pode ser um time importante para que ele possa também evoluir, amadurecer, né? O Matheus Gonçalves também, o Flamengo emprestou ao Red Bull, depois não houve acordo, por isso não foi vendido, aí foi para o Oriente Médio. Mas acho que é uma venda boa, muito boa. Acho que é um valor muito bom para um jogador novo, pelo que ele apresentou até agora, né? Porque o Wallace é muito mais uma expectativa de um jogador que possa crescer do que uma realidade no momento. O Red Bull faz essas apostas
E acho que o Flamengo, se vender por esse valor, está vendendo muito bem. Aí, Monteiro, então o Flamengo acertando essa venda do Wallace ao Bragantino, um jogador, como destacou o Mauro, de altos e baixos, né? Muita expectativa, momentos ruins, não conseguiu aproveitar nessas últimas oportunidades que teve a chance de assumir uma vaga na equipe do Flamengo e agora sendo negociado para um ambiente que é propício realmente para o desenvolvimento desses jogadores jovens, né? Muitos que passaram sem muita expectativa, sem demonstrar muito nos clubes onde surgiram, encontraram no Bragantino uma chance de se desenvolver e muitos já vendidos, inclusive, para o futebol do exterior. Agora, o destino do Wallace. Eu acho que é o tipo de contratação que é a cara do Bragantino, né? Jogadores jovens que não tem muito espaço no time onde eles estão, ou não vão tão bem, não é especificamente o caso do Wallace, mas de outros que você citou. E aí o Bragantino vai lá e pinça 10 ou 12 milhões de euros o Bragantino pagou por ele. Bela venda fez o Flamengo. Uma bela venda por um jogador que atuou muito pouco, né, no time principal. Tinha uma perspectiva aí interessante, principalmente na época da Copa do Mundo de Clubes, que ele entrou bem em alguns jogos. Ele fez um gol contra o Chelsea, fez um gol no terceiro jogo também, né, Mauro, da primeira fase contra o time americano, né? Sim, Los Angeles. O Los Angeles, né? Tinha entrado bem lá em vários jogos, então era até uma perspectiva de um menino que poderia ser mais utilizado, que não é muito o que o Flamengo tem feito nos últimos anos, usar garotos da base não é muito comum. E ele aparecia com essa perspectiva, acabou não sendo talvez o que o clube imaginava. E acho que soma-se a isso também esse outro fato do Flamengo hoje ser um clube que faz grandes investimentos e não tem como principal objetivo utilizar jovens jogadores. Apareceu uma grande oportunidade, acho que casou tudo certinho aí para ser uma boa venda para o Flamengo, um bom destino para o garoto, para o Bragantino, um atleta também que acredito eu vai agregar. Acho que no fim foi bom para todo mundo, viu, Boni? Eu também acho. No fim foi bom para todo mundo, para o Wallace e também para o Clube de Regatas do Flamengo. Fábio Piperno, essa venda então eu achei em bons valores, como destacaram nossos colegas. Acho que é bom para o jogador também ter um espaço com menos pressão também, um espaço mais tranquilo para se desenvolver. Todos esses nomes que a gente citou, acho que tiveram uma volta, talvez, ao plano de desenvolvimento deles que parecia ter sido interrompida com essa falta de espaço, essa falta de oportunidade, muita pressão nos clubes de onde eles vieram. O próprio John, o Elinho, que a gente citou também. O Claudinho é um caso que deu muito certo e que foi vendido também por valores muito altos e muito relevantes para a equipe do Bragantino. Então, acho que é um movimento bastante interessante para todos os lados, essa venda do Wallace para o Bragantino, meu caro Piperno. Eu acho que, por enquanto, o grande ganhador desse negócio é o Flamengo. O Flamengo fez uma boa venda, sim. É um garoto que é ainda uma expectativa, mas está bem distante de ser uma realidade, alguém já consolidado. A trajetória dele no Flamengo me lembra um pouquinho o que aconteceu com o Verón no Palmeiras, que até tinha sido o melhor aí de um Mundial Sub-17, que o Brasil, enfim, conquistou. Ele vinha sendo lançado, foi importante no finalzinho da Libertadores de 21 e em seguida foi cortado daquela lista lá para o Mundial. Muita gente criticou o Abel à época, o Palmeiras não demorou muito, fez um negócio com o Porto, 10 milhões de euros na época, criticaram a Leila, ele falou, olha, eu sei o que eu estou fazendo em relação a isso. E o garoto, por vários outros motivos, acabou, enfim, se perdendo e não se tornando aquele jogador que se imaginava e para o qual ele tinha realmente muito, muito potencial. Depois disso, olha, já passou no Cruzeiro, Santos, o Juventude agora está no Nacional da Ilha da Madeira. Tomara que o Wallace tenha um outro destino. Também um jogador de muito potencial, além dos jogos aqui citados pelos colegas. Eu lembro daquele jogo em que o Flamengo venceu o Palmeiras aqui em São Paulo. Ele entrou no segundo tempo, foi muito bem. O Bragantino, por sua vez, tem feito uma série de negócios como esse, mas raramente o Bragantino tem lucrado com isso. Por exemplo, o Praxedes, que até então era o jogador mais caro da história do clube, revelado pelo Internacional, campeão de Copinha e tal. Está lá no Bragantino há muito tempo, depois foi emprestado para o Vasco, voltou sem brilho. Recentemente, ele tirou do Palmeiras o Vanderlan, vejam bem, né? Apostou no Vanderlan. Também me parece que não é lá um case de sucesso. O John sim, o John está bem, é verdade. Mas eu acho que o Bragantino, ele, embora aposte muito em jogadores com esse perfil, até para dar um pouco mais de sustentação a isso, eu acho que precisaria ter mais alguns jogadores rodados aí, né? Para às vezes segurar o ímpeto da molecada. É um time que oscila demais,
tinha feito uma grande temporada 23, fez um péssimo 24, um péssimo 25, e eu acho que tem muita bala, gasta muito dinheiro, e os resultados não têm sido aqueles que o clube imaginava. Vamos ver se o Wallace Yan vai ajudar nesse contexto do Bragantino também, é claro, tentando buscar resultados melhores nessa temporada de 2026. Em 25 até chegou durante um tempo a ameaçar ali no primeiro semestre, ficar na parte de cima da tabela, mas não aguentou o tranco depois na segunda metade do ano. Então o Flamengo com essa situação, buscando o Lucas Paquetá e agora negociando o Wallace Yan com a equipe do Bragantino.